Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gilberto Júnior e você está no Reflexões Matemáticas. A principal pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, prestem bem atenção. Até que ponto é ruim, não é legal, é catastrófico, é desastroso para o seu aprendizado em álgebra linear você dispor de um livro de resoluções de questões de álgebra linear? E mais ainda, suponha que este livro de resoluções de questões de álgebra linear seja as resoluções das questões de álgebra linear do livro do professor Elon Lages Lima, Álgebra Linear. Este livro é da coleção Matemática Universitária, publicado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, livro sobre o qual eu já fiz uma resenha aqui no canal. Confere aí, tem uma capa de vídeo específica sobre este livro sobre o professor Elon Lages Lima, tá? Este livro, vocês já notaram que eu tenho uma certa predileção por ele, tá? Então, primeiramente, eu quero dar a minha opinião, responder sobre a pergunta principal desse vídeo. Não é catastrófico, não é desastroso você ter este tipo de livro de resoluções de exercício, desde que você tenha tentado resolver o seu problema de álgebra linear, desde que você tenha estudado a teoria específica desse exercício, desde que você tenha discutido com seus colegas, aqueles que têm a mesma dificuldade que você, aqueles que têm um pouco mais de experiência, os colegas que já resolveram. Pergunte para o seu professor outras referências em que ele pode estudar determinado tópico que vai auxiliá-lo na resolução daquele problema que ele está com dificuldade. As tentativas que você fizer na resolução de um problema, eles vão formar um conjunto que, ao final, você vai perceber que esses caminhos errados que você tomou, eles serviram para te guiar para o caminho correto. Então, na minha opinião, como docente de matemática e pela minha predileção também por essa disciplina importante para a matemática e para as outras áreas, eu não vejo problema nenhum de você ter este tipo de livro com resolução de exercício, desde que você se policie, desde que você não caia na tentação de verificar a resolução de um exercício sem ter tentado nada antes. E uma outra recomendação também, não acredite que se você não tentou e verificou a resolução de um exercício que você está aprendendo a resolver o exercício. Não, você não está aprendendo necessariamente. Você está vendo uma resolução sem ter tentado antes. Isso não é bom para o seu aprendizado. Por quê? Porque quando você vai avançando na teoria, quando você vai avançando em exercícios mais elaborados, pode ser que você tenha dificuldade porque você não tentou resolver o problema, e esses caminhos que você tentou e não conseguiu, eles vão também ajudar você a ter esse melhor aprendizado, tá? Então, aqui fica a minha sugestão. De fato, você tem que se policiar, você não tem que cair na tentação de consultar o livro texto sem antes ter tentado até de forma exaustiva, tá? E agora eu vou apresentar para vocês este livro aqui, também publicado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, coleção Matemática Universitária. Que livro é este? Álgebra Linear, Exercícios e Soluções, do professor Raup Costa Teixeira. Pessoal, este aqui é um clássico. Eu particularmente não conheço o professor Raup Costa Teixeira, mas ele tem o meu apreço e o meu respeito por ter dedicado, né? Certamente isso aqui foi uma tarefa hércula, que demandou bastante tempo, que são a resolução de todos os 594 exercícios do livro do professor Elon Lages Lima. E mais ainda, esses 594 exercícios, eles ultrapassam 600, porque muitos exercícios, eles têm itens A, B e C, né? Então, vai ficar aqui na descrição deste vídeo alguns links que vão te levar para páginas oficiais do professor Raup Costa Teixeira. O professor Raup Costa Teixeira é pesquisador ativo em matemática aplicada e docente da Universidade Federal Fluminense. Ele fez um mestrado com o professor Elon Lages Lima, daí o vínculo com o professor Elon já há muito tempo. Ele fez um mestrado no IMPA e o doutorado dele é pela Harvard University, né? Então, em matemática aplicada. Então, pessoal, vamos valorizar os nossos pesquisadores, a nossa ciência matemática, tá? E vamos lá. Este meu exemplar aqui é uma primeira edição. O copyright é de 2010.
certamente já deve ter outra edição. E no prefácio ele começa assim: este livro pode ser catastrófico para o seu aprendizado de álgebra linear. No segundo parágrafo ele fala: bom, talvez sobre o ponto de vista do marketing, esta não seja a melhor frase para iniciar o prefácio, mas há de ser dito. É extremamente tentador, após uns poucos minutos tentando resolver um problema, simplesmente olhar sua solução. E em uma página ele te orienta a postura que você deve ter no aprendizado de álgebra linear e com relação a esse livro, né? Basicamente, a recomendação é: se policie, tente antes de verificar a resolução do exercício. E na página seguinte tem a apresentação feita pelo professor Elon Lages Lima, o saudoso professor Elon Lages Lima. Este livro contém as soluções dos exercícios propostos em meu texto Álgebra Linear. Cada capítulo tem início com uma lista das definições a ele relativas, bem como um resumo das principais proposições a serem utilizadas. Tais definições e resumos precedem as excelentes soluções permeadas de finas observações apresentadas pelo professor Ralph Teixeira. Seu trabalho valoriza meu livro, pelo que apresento meus agradecimentos especiais. Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2009, Elon Lages Lima. Então é isso. O professor Elon Lages Lima agradece a apresentação nesta obra. Como é que está dividido este livro? Praticamente a metade dele é a descrição dos exercícios e a descrição de pontos teóricos principais. E a segunda parte é a resolução dos exercícios em si. É claro que exercícios que são um tanto quanto repetitivos, ele só dá as indicações porque em exercícios anteriores já está praticamente feito, tá? Então, mesmo assim, a gente tem que parabenizar o professor Ralph Costa, a gente tem que privilegiar, a gente tem que prestigiar a sua obra e prestigiar os nossos pesquisadores matemáticos. Então, é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe seus comentários, faça sugestões também. A gente terá uma imensa satisfação em responder todas elas. E isso é muito importante para impulsionar o crescimento aqui no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.